Olá, corujinhas guerreiros! Vamos resolver algumas questões da banca IBAN para o concurso de Rio das Ostras e Vassouras. Todas as questões são de nível médio. Meu nome é Wilka Paiva e sejam bem-vindos ao Foco no Concurso. Desde já peço que você se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário. Participe também do nosso grupo no Facebook, acessando o primeiro link que está disponível aqui na descrição do vídeo. Vamos nessa? Vem comigo. Primeira questão. Questão de nível médio, como eu já havia falado, de agente de arrecadação do ano de 2014. Aí temos aqui um trecho do texto. A questão é: o primeiro parágrafo é formado por duas frases. A segunda frase, palestras, e aí a gente vai marcar. A segunda frase, palestras, momentos de leitura e sarau poético, entre outros, são algumas delas. Esse é o pedacinho lá do texto, que está na linha 6 a 8. É antecedida por um ponto final. Sem alteração de sentido, esta frase também poderia ser antecedida pelo seguinte sinal de pontuação. O que a questão está te pedindo? Você vai identificar esse trecho aqui no texto, palestras, tá aqui, momentos de leitura e sarau poético, tal, até algumas delas. Aí você tá vendo que ela é antecedida pelo ponto final. Ele tá querendo que você substitua esse ponto final por algum outro sinal de pontuação. Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, ponto de interrogação. Você vai começar a ler, você vai ler o trecho lá do início para você ver a ideia do texto e você vai saber qual vai ser esse sinal de pontuação. Ler é socializar. Um projeto que já dura 4 anos na Escola Estadual Professor Valnir Chagas, localizada no centro de Aracaju, Sergipe, tem levado aos 680 alunos novas ações que proporcionam o gosto pela leitura. Palestras, momento de leitura e sarau poético, entre outros, são algumas delas. Então, ele tem levado aqui algumas novas ações. Palestras e momentos, palestras, momentos de leitura e sarau, são algumas dessas novas ações. O que você vai poder colocar aqui? 2 pontos. 2 pontos, porque aqui você está mostrando quais são essas novas ações. Você está dando alguns exemplos dessas novas ações. Portanto, utilizamos aqui os 2 pontos, certo? 2 pontos servem para explicar, para citar, tá? Para esclarecer um termo que foi dito anterior. É o nosso caso, as novas ações. Quais são essas novas ações? E aqui ele traz alguns exemplos: palestras, momentos de leitura. Ok? Matamos a primeira questão. Questão de número 2. Pontuação é um dos assuntos que a IBAN gosta de cobrar. Questão 2 é sobre também da mesma prova, agente de arrecadação. E aí temos um trechinho aqui, Ações que proporcionam gosto pela leitura. Nesse trecho, a palavra gosto é classificada gramaticalmente como, olha aqui, fácil, para você identificar. Gosto. Você vem aqui no trecho e vê gosto. Agora você vem aqui, olha, isso aqui, o O, é um artigo. Se a palavra ela vem antecedida de um artigo, provavelmente todas as chances aí de ser um substantivo. É a nossa alternativa. Ela tem toda a chance de ser um substantivo. Ela não é um verbo, não é um adjetivo, não é um advérbio. Ela só pode ser um substantivo. Uma dica para você identificar, eu aprendi com o professor Diogo Alves, muito bom. É você identificar um substantivo quando estiver solto assim a palavra. Um substantivo de um adjetivo, você põe tanto e tão. Tanto, se funcionar com tanto, ele vai ser um substantivo, e tão para um adjetivo. Olha aqui, gosto. O que a gente vai falar? Como é que a gente fala? Tanto tão gosto ou tantos gostos?
aqui tanto gosto, porque na frase ela tá como um substantivo, né? Várias pessoas proporcionam, vamos supor, gostos pela leitura. Então são gostos diferentes, né? E aí temos o tanto e aí ficamos com um substantivo, mas enfim, essa regrinha, esse macete, em alguns momentos, macete não quer dizer que funciona 100%, tá? Mas aqui você já mataria a questão com esse artigo. Vamos nessa? Questão de número 3. Então, nossa alternativa é a D. Questão 3. A expressão informal é uma expressão informal, né? Aí temos aqui, ó. Não tem para onde correr. Está associada à ideia de ausência de. Ele quer saber sobre essa expressão aqui, ó. Não tem para onde correr. Ela está associada à ideia de quê? Da ausência de quê? Ausência. A expressão vai estar aqui, ó. Nós acreditamos que hoje, para que o aluno consiga galgar um espaço, precisa muito da leitura. Não tem para onde correr. Tá aqui. Não tem para onde correr. Se ele hoje ele precisa muito da leitura, ele não tem para onde correr, ele tem alternativa? Ele não tem alternativa. Como ele não tem alternativa, é uma ausência, né? Como é ausência, é a nossa alternativa correta. Porque a questão está te pedindo, está associada à ideia de ausência. Tá? O que é que não compete nessa frase? Então, ausência de alternativa. Eu não tenho para onde correr, ele é obrigado a fazer. Não tem nada a ver com orientação, capacidade e oportunidade. É alternativa, questão correta, né? Alternativa A. É a alternativa da questão de número 3. Questão de número 4, da mesma prova de 2014. O trecho sublinhado na frase citada expressa o sentido de... E aqui temos tempo, condição, finalidade e conclusão. Nós acreditamos que hoje, para que o aluno... Gente, olha, por uma falta de atenção, eu já errei isso em prova. Olha que eu faço sempre essas questões. Marquei, depois voltei lá, desmarquei, foi uma confusão e acabou ficando errada, que eu fui inventar de interpretar o que a frase estava falando, enfim. Não tem conversa, não discute para quê ou o para, seguido de um verbo no infinitivo, acabou, é finalidade, marca e vai embora, não volta, não fica lendo, não fica tentando analisar nada porque você pode errar. Então aqui você mata, alternativa C, finalidade. Para que o aluno consiga galgar um espaço, finalidade, sem conversa, sem mais. Quinta questão. Agora a questão de 2012. O verbo deve, a gente sempre marca as coisinhas. O verbo deve, no trecho acima, foi empregado com o mesmo sentido daquele sublinhado em qual alternativa? Texto acima. Legal, Wilka. Cadê o texto? O texto não tá aqui, tá? Não trouxe o texto, mas o texto ele dava uma ideia de dever mesmo. Esse deve no texto, ele tava com a ideia de obrigação, tá? Então, você guarda aí essa ideia de obrigação. Tem o texto aqui, mas eu acabei não trazendo. Então, vamos procurar o verbo deve aqui com a ideia de obrigação. Claudionor deve muito dinheiro ao agiota. Já acabou, não é essa, porque se deve não tem nada a ver de obrigação. Ninguém tem obrigação de dever dinheiro para agiota, né? Não. B. Ele deve pedir desculpas aos convidados pela grosseria que cometeu. O fato de haver bebido demais não é desculpa plausível. Então aqui, ele deve pedir, ele tem a obrigação de pedir desculpas por algo errado que ele cometeu anteriormente. Você está vendo aqui o sentido do deve? Então a nossa alternativa correta é B, tá? A C. Todos devem morrer um dia. Não é uma obrigação, não está dando a ideia de obrigação, né? De corrigir algo errado anteriormente. É uma realidade da qual não conseguimos fugir. Não. A viagem foi longa, você deve estar muito cansado. É melhor ir dormir cedo esta noite? Também não. Então, a única alternativa que traz uma ideia assim de obrigação, de dever mesmo, é a alternativa B.
Dito isso, em algumas outras questões, provavelmente esse texto vai aparecer, tá? Infelizmente, acabei me confundindo e não trouxe o texto aqui, mas enfim, é isso aí. É o deve no sentido de dever, de obrigação. Não tem deveres, direitos e deveres? É mais ou menos isso, é um dever. Você deve pedir essas desculpas por algo errado que você cometeu, ok? Finalizamos aqui o nosso vídeo e vamos fechar com chave de ouro com a nossa mensagem do dia. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Olha a escada, gente. A escada do sucesso, a escada da vida. Gente, é muito longa. Não é curta, não. E nem é fácil. É muito longa. Muito longa mesmo. Então, um dia você vai olhar para trás e vai ver que aquilo que você achava, o maior problema da minha vida, eram apenas alguns degraus que você precisava subir para chegar à tua tão sonhada vitória. Olha você aqui, ó. Olha você aqui, assinando o teu termo de posse. Gente, mudando de vida, mudando a vida da tua família e passando aqui no canal para falar que conseguiu, né? E com fé, esforço, chegaremos lá. Agora, recita aí o mantra da corujinha. Vamos lá. Insista, persista e não desista. Quando você estiver triste, querendo desistir, não é feio, gente. A gente querer desistir e desanimar, isso é normal. Só que a gente tem que levantar a poeira e dar a volta por cima. E aí, quando você estiver assim, você vai se lembrar da corujinha e vai falar para você mesmo: insista, persista e não desista. Certo? A vitória vai chegar para todos nós. Agora cada um tem a sua hora, tem o seu momento. Até a próxima. Fui!